Olá, agradeço e é um prazer atender ao convite e quase convocação da Academia Brasileira de Laringologia e Voz para lhes falar sobre aspectos e procedimentos médicos para harmonização vocal. Essa palestra se insere dentro de um grupo de apresentações para o canal do YouTube da Academia, de modo a levar à população em geral, a profissionais de saúde, não necessariamente otorrinolaringologistas, vários aspectos da especialidade de uma forma quase oficial ou institucional, que possa ser a mais útil e benéfica possível. Os procedimentos para harmonização vocal podem ter várias designações, conforme a sua intenção, se é feminilizar, masculinizar a voz ou redesignar. Ou seja, vozes, pessoas que desejam uma voz mais aguda ou mais grave, conforme a sua identificação de gênero. Esses serviços são executados em várias áreas do setor público e privado em nosso país. Nós, especificamente aqui, atuamos no ambulatório de harmonização vocal do Hospital Universitário Gafferini da Unirio, já há alguns anos, com uma experiência bastante interessante nesses procedimentos. Vou tentar lhes demonstrar rapidamente o que significa. Vejam, a voz humana depende essencialmente do tamanho da laringe, no sentido da sua largura e comprimento, dessa estrutura localizada no meio do pescoço, e existe uma importante função em termos de emissão do som pela prega vocal, mas que depende da largura e do comprimento dessa estrutura e também da espessura da mucosa e do próprio músculo, ou seja, da massa que possa exercer essa vibração e daí dar o resultado sonoro que nós percebamos. Essa voz inicial, esse som fundamental, irá ressoar, né, e a ser articulado nas cavidades superiores, garganta, nariz e boca, na própria face, formando-se, então, a partir dos harmônicos, o som que nós, de fato, ouvimos. Vejam aqui uma amostra, olhando a faringe, a base da língua, nós vamos ter uma visão dessa estrutura, a prega vocal como estrutura mediana, que abre e fecha, a laringe se abre e fecha, e sobe e desce e se alonga, provocando as diversas oscilações do som. E esse som é resultado de uma vibração dessa mucosa, que é solta, ela é bastante pouco aderida, de modo que se perceba essa onda mucosa que acontece exatamente na frequência que nós vamos ouvir. Essa frequência oscila nos homens em torno de 100 Hz, nas mulheres em torno de 200, e entre 130 e 170 existe uma voz, de certa forma, ambígua, que, de acordo com a forma de falar, as pessoas podem perceber isso como feminino ou masculino. Nesse esquema muito simples, não é muito interessante, vocês vejam as crianças aqui em torno de 300 Hz, a mulher em torno de 200 Hz e o homem em torno de 100, exatamente numa proporção do tamanho da estrutura, do tamanho do órgão. E essa posição intermediária é que, por vezes, faz uma mulher ser confundida com homem e um homem ser confundido com mulher, o que, em geral, gera desagrado. As pessoas não gostam de ser confundidas e gostam de estar identificados socialmente com o seu gênero. A voz, portanto, influencia diretamente de como esse indivíduo é reconhecido, é visto na sociedade, como se relaciona. A falta de identificação com a própria voz impacta a vida das pessoas, e é importante que se afaste a ideia de que se trata meramente de uma questão fútil ou estética. De forma alguma, isto é importante. Uma voz saudável, claro, é estável e resistente. Pode ser boa, aparentemente boa, mas pode não ser adequada ao gênero da pessoa, e isso merece uma adequação. A caracterização da fala também como masculina ou feminina também é importante. É uma combinação de tom com a forma de como a pessoa fala, chamada prosódia. Isso também tem que ser trabalhado. Fatores estruturais, hormonais ou de mau uso ou abuso também interferem nessa adequação e precisam ser corrigidos. Portanto, as pessoas que percebam inadequação da voz devem passar por uma avaliação médica multidisciplinar, seja na área psiquiátrica, na área endocrinológica, na otorrinolaringologia, certamente, e podem, a maior parte deles, com a terapia fonoaudiológica, terapia vocal,
podem obter uma boa solução, uma boa estabilização, uma adequação ao seu gênero. Já na questão dos transexuais, em que temos uma situação bastante particular de inadequação ao próprio gênero, é importante que essas pessoas tenham um acolhimento nos sistemas de saúde, e é isso que nós, felizmente, estamos vendo acontecer, a partir de uma série de medidas dos aspectos legais, tanto do SUS, quanto a definição do Conselho Federal de Medicina do que seja a transexualidade. Essas pessoas são atendidas em serviços públicos e privados e podem obter a transição, ou seja, a melhor adequação do corpo ao seu gênero. Todos devem passar, inicialmente, por uma questão de avaliação e de abordagem psiquiátrica e psicológica e uma adequação endocrinológica através da inserção hormonal, da adequação física pela mudança hormonal. A partir daí, existem as abordagens tanto na área ginecológica e urológica, cirurgia plástica e laringologia, que pode seguir uma outra ordem. A pessoa pode começar pela adequação vocal e depois ter as diversas outras mudanças corporais para se adequar. É importante se entender quais são as pessoas que demandam a harmonização vocal, não são apenas transexuais, mas são fundamentalmente as mulheres trans, que é o maior grupo, já que as terapias hormonal e vocal podem não fornecer a estabilidade e a naturalidade desejadas na fala. Homens trans, em geral, conseguem, com a terapia hormonal, uma harmonização vocal adequada e satisfatória, mas temos também homens não transexuais, os chamados homens cis, com voz aguda, que parte deles demanda cirurgia, assim como mulheres com voz muito grave, mulheres cis com voz muito grave, agravada, em geral, pelo tabagismo, pela formação de edema, que fica uma voz muito masculinizada e cuja solução também é cirúrgica. Portanto, nós temos, para agudizar a voz, um grupo de cirurgias chamada glotoplastia e tiroplastia tipo 4, que podem fornecer esse tipo de situação para as pessoas. E complementam, como já foi dito, as terapias hormonal e vocal. Consiste a glotoplastia na criação de uma aderência anterior, uma sutura na prega vocal, reduzindo a porção que vibra, e o comprimento é feita pela boca, com acesso interno. Já a tiroplastia aproxima cartilagens externas e alonga a prega vocal, estica a prega vocal, e o acesso é pelo pescoço, causando uma cicatriz. Esse é o aspecto da prega vocal antes de uma cirurgia de glotoplastia e após a cirurgia de glotoplastia. Portanto, fica uma laringe com a porção vibrátil menor, e isto oferece... Oi, doutor, boa tarde, tudo bem? Desculpa, é uma correria, eu nunca consigo voltar aí, mas não volta é porque tá tudo bem, porque se a cirurgia tivesse ficado ruim, eu ia voltar para reclamar. Temos outro caso aqui, que é interessante que se veja a voz, né, de uma transexual alta, com mais de 1,85 m, vocês vejam. 1, 2, 3, 4, 5. E no pós-operatório... 2, 3, 4, 5, ainda um pouco 6, rouca, mas já 7, alcançando 8. uma voz mais aguda que depois se desenvolve. Já a tiroplastia significa a aproximação de cartilagens através de sutura feita pelo pescoço, em que essa prega se alonga. Aqui temos um exemplo das mudanças de frequência vocal alcançadas por procedimentos desse tipo, né, a partir de 130 Hz, por exemplo, para 164, de 168 para 204, já dentro do perfil feminino. É importante citar que a grande variabilidade desses resultados, que não são tão precisos como se gostaríamos que fosse, né? A tiroplastia tipo 3, pelo contrário, vai gerar uma voz mais grave, ela vai relaxar a corda vocal. É indicada para homens não transexuais que têm uma voz muito aguda e desejam uma voz mais grave, e também para os homens trans, em que a terapia hormonal ou vocal seja ineficaz, o que é bastante raro, né? Exige um acesso externo com cicatriz pelo pescoço e é feita uma ressecção de faixa de cartilagem da laringe, com uma redução, portanto, da tensão interna, e aqui uma ideia dos resultados de mudança de tons agudos para tons graves, o que certamente deve atender à necessidade da pessoa. Aqui vejo um exemplo de voz pré-operatória, um rapaz de 26 anos. Tipo, quando eu falo, não saio
como é. E aqui a laringe, né? Que poderíamos imaginar uma laringe muito alterada, mas não, são laringes normais. A laringe com bom aspecto, sem nenhuma marcação de alteração. E aqui no pós-operatório, que a prega vocal sofreu esse encurtamento, fica um pouco mais volumosa, um pouco mais encurtada, e a voz... Oi, doutor Savá. Desculpe a demora, que eu estava no trabalho, cheguei agora em casa. Pô, eu notei uma diferença, assim, uma diferença boa. Agora dá para saber qual sexo eu tô pelo telefone. Isso aí, já não confundem ele no telefone. Aqui um outro paciente no pré-operatório. Vamos lá, fala seu nome todo. Wesley Pérez Cristina Soares. Isso, conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4. Ele no pós-operatório, imediato. Qual o seu nome? Wesley Pérez Cristina Soares. Tá certo. Conta de 1 até 10 pra mim, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, se consegue rapidamente uma adaptação da voz a um padrão, ao desejo do paciente. Também, pacientes se queixam da proeminência da cartilagem tireoide, a laringe pontuda, aqui o pomo de Adão em destaque, e, por vezes, homens cis ou trans, mulheres, desejam remover ou reduzir por questões estéticas ou por lhes apontar um gênero ao qual não se identificam, né? Isso é feito através de acesso externo, se consegue uma cicatriz bem disfarçada no pescoço, alta, mas sempre é uma cicatriz para remover essa proeminência que desagrada as pessoas e identifica certamente com o gênero masculino, né, através de secção dessa cartilagem após uma incisão no pescoço. Já a microcirurgia da laringe, para o caso bastante comum de mulheres com a voz masculinizada, em geral são mulheres fumantes, de longo curso, mulheres já de meia idade, e com associação normalmente de refluxo, em que acumula-se uma substância colóide, um gel no interior da prega vocal, e isso em diversos graus. A voz vai se agravando, ficando cada vez mais masculina ao longo da vida. Essas pessoas têm vozes, por vezes, bastante confundidas com o homem. Ouçam aqui. 2, 3. A voz rouca e soprosa. 6, 7, áspera, 9, 10. E aqui no pós-operatório, logo 20 e poucos dias depois, em que se pode obter... Uns 20 dias, né? Ou mais? Um pouquinho mais. 23 dias. Como é que está indo a voz? A voz está ótima. Dá esse ritmo aí. Importante se citar, né, que todos esses procedimentos são intervenções cirúrgicas que têm suas indicações e contraindicações, naturalmente, têm seus riscos e complicações, podemos falar em sangramento, perda da sutura, infecções, tudo isso tem que ser muito bem cuidado e acompanhado. Visa-se basicamente ajustar o tom da voz ao desejo ou ao gênero, e não há como ter uma previsão precisa de resultado. A voz tende a ficar mais grave, tende a ficar mais aguda, e sempre há necessidade de terapia vocal, preferencialmente pré- e pós-operatória, para todos os ajustes serem alcançados. É fundamental que o paciente, o objetivo desse tipo de apresentação é de forma que o paciente tenha obtenha informação de fato confiável, esteja ciente das indicações e riscos e forneça o seu consentimento livre e esclarecido para a execução dos procedimentos de harmonização vocal. Muito obrigado.